Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar do equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e tirar férias. Que já damos aqui um spoiler que damos um spoiler. Mas conta lá, Ana Rita, como é que para ti, neste momento, é o equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida do trabalho? És workaholic? Gostas desse termo? Identificas com esse termo? Conta-me. Eu não me identifico com muito workaholic, mas eu gosto bastante de trabalhar e penso muito no meu trabalho. E enquanto empreendedora, é é desafiante percebermos quando iniciamos e quando termina algo. Mas eu faço mesmo um grande, não vou dizer esforço, mas vou usar a palavra esforço, porque não é um esforço, mas para iniciar e terminar e saber ter os meus momentos de descanso, os meus momentos de relaxar. Por exemplo, por isso é que eu gosto, por exemplo, a organização do meu dia é muito importante, mesmo ter por exemplo, durante um mês, um aspecto visual do que é que vai acontecer por causa dos fins de semana. Uhum. Porque há fim de semanas em que posso estar a trabalhar, há fim de semanas que eu vou ter livre, ou seja, o fim de semana todo livre, por exemplo. É Certo. interessante, agora lembrei-me aqui de uma coisa super interessante, mas eu já digo ali a abrir, eu já digo mais a abrir, porque é mesmo isso, porque há fins de semana que, enquanto empreendedora, eu tenho que voltar a trabalhar, ou pode ser, quando eu digo trabalhar, pode ser simplesmente estar numa formação. Sim. E se eu estou numa formação relacionada com trabalho ou relacionada com alguma coisa que tenha a ver com trabalho, é trabalhar. Ou então posso ter que fazer pequenas coisas, por exemplo, vai acontecer uma masterclass e eu hoje vou ter que estar aqui a fazer umas coisinhas muito para adiantar trabalho. Mas é que às vezes, corrige-me se eu estiver enganada, eu dou por mim exatamente a fazer a mesma coisa. São só umas coisinhas. São só umas coisinhas. E quando noto, já fiquei aqui no escritório 2 horas e é ok. Não, não são umas coisinhas, eu estive a trabalhar durante 2 horas, numa altura em que tinha dito que não era para trabalhar. Pronto, Acontece-me tantas vezes, eu sei que mais do que eu gostava. sim, quando é para fazer alguma coisa, quando eu sei que tenho que criar alguma coisa ou fazer alguma coisa, eu sei que as coisinhas são sempre 2 horas do meu dia. Mas, por exemplo, neste fim de semana, uma coisa que eu fiz foi estar tempo com a minha família, estar tempo para brincar com a minha sobrinha, e foi algo que, para ter experiências, ou seja, procurar este equilíbrio entre o que é o trabalho, o que é a minha vida pessoal, e o tempo para estar, para ter estas experiências em família, para fazer alguma coisa diferente. Pronto, e neste fim de semana foi uma dessas coisas, que foi investir tempo com a minha família. Estive com a minha sobrinha no parque, estivemos a brincar. Epá, aquilo para mim é o equilíbrio, porque há muita coisa, eu vou-te ser honesta, há muita coisa que eu estou a pensar em trabalho e até estou a trabalhar, mas eu estou a fazer aquilo de uma forma muito relaxada. Às vezes pego no computador e essas 2 horas, às vezes, sei lá, 2 horas para fazer uma coisinha, às vezes é no sofá. Eu vou ali e faço, olha, é só isto. Às vezes são coisas que também são mais automáticas. Às vezes, quando durante a semana, por exemplo, preparar uma sessão, seja em grupo ou seja individual, isso requer muito da minha atenção, requer Foco. muito foco, requer, quando seja individual ou em grupo, perceber quais é que estão a ser os desafios que neste caso os confiantes têm. Portanto, isso requer muito do meu foco. Agora vamos dar aqui um exemplo. Uma publicação que precisa de sair hoje, ou que ela já está escrita. A única coisa que se calhar eu ainda não fiz foi ou agendá-la, ou rever, e isso é quando eu digo que são às vezes essas coisinhas que são necessários para
que isso são coisinhas que eu considero, mas depois o rever, voltar a ver, o escrever, pronto. Eu não me considero workaholic, mas se calhar visto de fora pode ser, Pode parecer. pode parecer. Mas eu tenho muito um equilíbrio, mesmo durante o meu dia, eu tenho muito um equilíbrio para ter momentos de trabalho, para ter momentos de pausa, para cuidar de mim. E o que eu estava a dizer, eu lembrei-me agora de uma coisa, porque o Helder todas as semanas tem uma reunião que é com o mentor, coach dele, e que faz parte da empresa, e ele costuma perguntar, então, o que é que vais fazer este fim de semana? E ele normalmente diz o que é que nós estamos a planear, pronto. E ele disse uma coisa engraçada, ainda bem que vocês vão passar o tempo com a vossa sobrinha, significa que a Rita não vai estar a trabalhar. Ok, pronto. Não, mas... Às vezes eu ouço isso e penso, será que eu estou a bloquear demasiado tempo para o meu trabalho? Eu de vez em quando questiono-me disso e é por isso que eu tento ir a Viena, estar com os meus pais, porque sei que lá, quer eu queira, quer não, que me distraem, que me tiram e é importante também. Eu sei que os meus pais não vão durar para sempre, então eu quero ter os momentos também com eles e eu gosto de estar em Viena. E de vez em quando pergunto-me, será que eu estou demasiado? Porque é exatamente como tu, eu adoro o que faço. Há uns dias um dos nossos colegas da mentoria onde nós estamos perguntou-me a mim e a uma colega nossa se o dinheiro não fosse uma questão, se tivéssemos todo o dinheiro do mundo, o que é que estaríamos a fazer? E eu estaria a fazer exatamente, mas é que sem tirar nem pôr. Inventar os workshops, inventar aulas, vir, era exatamente a mesma coisa. Como tudo o que eu também reclamo. É verdade, é verdade. Mas sabes que ele disse aquilo num sentido, porque ele é texano, e ele disse aquilo num sentido, ele valoriza muito o facto de, primeiro valoriza muito os portugueses, por serem, sobretudo por serem dedicados, e valoriza muito esta questão de, tal como coach, como texano e tudo mais, valoriza esta questão de trabalhar, de estar de um empenho e da dedicação. E ele disse aquilo num sentido, tipo, olha, ainda bem, mas porque ele também procura muito isto, o equilíbrio para que as pessoas com quem ele trabalha tenham este equilíbrio, porque como em todas as profissões, é preciso nós termos este equilíbrio e há um desgaste, há um momento que há um desgaste, Santinho. Desculpa. Há um momento que há um desgaste e às vezes, lá está, eu partilho exatamente a mesma opinião que tu, que o que é que eu estaria a fazer? Às vezes, imagina que eu tinha todo o dinheiro do mundo, o que é que eu estaria a fazer? Eu não me imagino, honestamente, ir para uma praia, aliás, porque eu não adoro praia, e ficar lá o dia todo. Eu aborreço-me rapidamente. Eu sou uma pessoa que, se não estiver a fazer alguma coisa que adoro, eu aborreço-me facilmente. E tu não notas? Isto agora tive uns dias só com o Diogo e momentos mais relaxados, em que quando eu finalmente consegui desligar, porque tenho assim pelo menos um dia e meio em que eu ainda estou em modo trabalho, ainda não consegui tirar a ficha e acalmar. Mas depois, nas alturas em que, ok, já estou mais relaxada, o meu cérebro tem ideias e eu sinto-me a pipocar, beijinho à Isa, ok, então e se eu fizesse assim? E se eu pensasse daquela maneira? E se eu fizesse assim? Olha aí que ideia tão gira para um vídeo. É quase como se o meu happy place, eu lembro-me quando eu era miúda, houve uma altura, eu acho que todos os miúdos passam por isso, eu tinha insónias. E então o que eu fazia, eu ia para um happy place, que era uma coisa que eu gostava de estar constantemente a pensar, que me relaxava e que eventualmente eu adormecia. Na altura era o que é que modifica. Eu tinha que vir aqui parar de alguma maneira. O meu happy place era que modificações é que eu fazia a uma t-shirt branca para ficar diferente. Isto com 12 anos. E agora então o que é que eu inventava? O que é que eu posso fazer? É o meu happy place. Daí,
se me perguntam, então quais são os teus hobbies? Eu demoro um bocadinho a responder. Pois, eu tenho um hobby que é as plantas. Neste momento o meu hobby é as plantas, mas são, lá está, eu penso em alguns hobbies que eu gosto muito, que se relacionam com o trabalho. Pois é, que depois é isso, e pelo menos para mim durante muito tempo, a palmeira foi encarada como um hobby. Então, eu pensava na palmeira quando, em todos os meus momentos livres, era para aqui que o meu cérebro vinha, e ele continua a querer vir para aqui. É. E agora eu tenho que lhe ensinar que não, temos, e até por mim, e também pela criatividade dentro do negócio, e para arranjar cada vez mais exemplos, eu gosto imenso de fazer comparações e metáforas para explicar conceitos da roupa, que às vezes estão muito grudados, e quando nós usamos um exemplo completamente fora, Uhum. ajuda a compreender. Então, termos hobbies e fazermos coisas diferentes ajuda de uma forma não direta ao que nós fazemos. Então, eu não sei se esta perspectiva até já é workaholic só em si. Epá, eu não, estás a ver, por isso é que eu não me relaciono, eu não me relaciono, porque aquilo não é uma coisa que eu diga assim, que me desgasta, que eu entre em burnout, que eu meta a pressão, tipo, em cima de pressão, porque tenho, não, porque eu procuro mesmo, não há um equilíbrio perfeito, eu não tenho uma vida 100% equilibrada e acredito que não existe um equilíbrio perfeito, mas eu procuro o equilíbrio, ou seja, eu tenho os meus momentos de estou a fazer alguma coisa para trabalho, mas aquilo até considero que seja um hobby. Por exemplo, estavas a falar das metáforas, e eu estava a dizer que um dos meus hobbies são as plantas. Eu já usei metáforas com as plantas N vezes para exemplificar coisas que estou a trabalhar. Portanto, há ali sempre uma coisinha que se liga, e agora que estamos aqui a falar, eu diria que esta questão de o que é que tu farias se não fosse paga, o que é que tu modificavas, e nós dizermos, eu faria exatamente a mesma coisa, porque eu efetivamente, eu considero que construí a vida que eu desejo e que todos os dias foco-me em construir e a chegar. Claro que eu tenho objetivos, talvez delegava muito mais coisas e isso ajudava outras pessoas a também viverem de uma forma mais alinhada com aquilo que para elas faz sentido, e talvez pudesse ser isso, mas não mudava, não mudava as sessões, não mudava preparar aulas, não mudava escrever, não mudava fazer vídeos, não mudava pensar nos conceitos que eu quero partilhar, não mudava estudar, opá, não mudava muita coisa. E mesmo tempo. Às vezes a questão é, eu gostava de passar mais tempo com a minha família. Mesmo o tempo que eu passo com a minha família, é um tempo que é realmente investido, porque quando eu estou com eles, eu não estou a pensar, eu devia estar em casa a fazer isto, eu devia estar em. Pá, não, eu sei, olha, este fim de semana é para estar com a minha família, é para. Eu sei que aquilo vai acontecer, porque eu sei que há um conjunto de coisas que são importantes na minha parte profissional, que quando é que elas vão acontecer, porque é que elas vão acontecer aqui, ali, porque é que eu ainda não as fiz. Portanto, eu considero um workaholic alguém, e se calhar um conceito não é por aqui, Não sei. mas eu considero alguém que está constantemente a trabalhar e que não alcança este mínimo de equilíbrio, Uhum. que muitas vezes leva à tal questão do burnout e E o stress a um nível exagerado ou sim. que não dá para viver com ele. Agora, tanto eu como tu, Sara, temos momentos em que sabemos que vai ser, naquela altura, a carga de trabalho vai aumentar. Sim, sim. Eu confesso, eu acho que ainda tenho, fica aqui a confissão, eu acho que ainda tenho muito que aprender em relação aos objetivos que ponho e à pressão que ponho em mim mesma. Eu noto fisicamente em mim coisas quando se aproxima uma data de algo que eu queria ter feito de maneira diferente, na minha cabeça um bocadinho de maneira melhor, e vem aqui a minha onda perfeccionista a tramar-me. E nessa perspectiva eu acho que ainda tenho muito que aprender. Mas eu noto que quando eu estou com a minha família, desde que eu faço o que eu gosto, eu estou
de coração muito mais aberto, Uhum. porque eu estou como eu estou tão bem comigo e em relação, lá está, como eu estou a construir a vida que efetivamente eu sempre sonhei, eu estou a vivê-la e de vez em quando tenho momentos em que me vou beliscar, tipo, yeah, está a acontecer, estás a viver aquilo que tu sempre sonhaste. Eu noto que os momentos em que eu paro, que eu desfruto mais. Uhum. Sim, E em que estou com as pessoas que eu gosto, ok, estou com as pessoas que eu gosto. sim. É assim, não é que não surjam imprevistos, não é que o que eu, esta questão, há alturas em que eu sei que vai haver mais pressão, e nessas alturas, por exemplo, uma coisa que me aconteceu no passado era isso, eu estava com muita pressão e isso deu-me um clique de, pá, eu quero, eu quero estar com a minha família e quando realmente for para ouvir algo, eu quero equilibrar mais isto e tiro um bocadinho da pressão de esta é uma altura que eu vou ter muito mais trabalho, em que vou ter muito mais coisas já a acontecer e que preciso muito mais da minha energia. Acontecem essas alturas e não vou dizer que eu não fico também em stress com uma data a aproximar-se, com algo Uhum. diferente que está a acontecer. Obviamente que sim. Mas eu não considero, lá está, isso o workaholic, porque eu sei que passando aquela fase, vem a fase de agora vou Agora relaxar, vou. agora e também aprendi com o tempo, eu acho que isto é com o tempo, a ir retirando um bocadinho da pressão. Porque o que eu considero em mim é que um bocadinho de pressão faz-me bem, porque Uhum. ajuda-me a mexer, ajuda-me a criar, ajuda-me a Mim dar também. aqui movimento. Não é preciso ser exagerado ao ponto de eu ficar, por exemplo, uma altura em que eu tenho mesmo muito trabalho, que é a jornada da confiança. Aquelas semanas de jornada da confiança, aquilo são alturas de muito, muito trabalho, porque as pessoas que vêm à jornada estão nas aulas, não é? Mas aquelas aulas estão preparadas, há um conjunto de coisas para as pessoas chegarem até lá que têm que estar prontas. Também aí eu leio as respostas que dão, as perguntas, as partilhas, portanto, tudo isto são coisas que são incluídas a todas as outras coisas que já acontecem. Mas eu Exato. sei que depois da jornada da confiança e daquelas semanas de mais pressão, porque são semanas de mais pressão, de mais trabalho, eu sei que depois vou descansar, vou relaxar e que aquilo sou eu que escolhi, eu escolhi aquilo. Portanto, tenho essa noção. E nessa altura, lá está, o equilíbrio perfeito não existe. Nessa altura, eu estou muito menos tempo com a minha família, Uhum. em comparação com outros meses e as outras Sim, semanas. sim. E por isso as pausas são importantes, o relaxar-se é importante. Tu estavas a dizer que às vezes até um belisco, por exemplo, esta semana que passou, eu tive ali algumas coisas que eu tive que alterar e, e tive que alterar porque tive que gravar mais vídeos e tudo mais, e eu tinha que levar a vacina, então eu pensei, epá, onde é que eu vou encaixar mais coisas do que o normal na questão da ainda ter que ir levar a vacina. Ter, foi uma escolha minha também. E eu olhei para a minha agenda, lá está uma coisa, eu olhei para a minha agenda e percebi que tinha ali um buraquinho mini em que dava para gravar aquilo. E então foi mesmo isso. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Às vezes também. Mas sabes que eu fui aquilo, eu olhei para lá e pensei assim, bem, qual é que é a opção? A opção é, logo após eu vou tomar a vacina, porque aquilo era logo de manhã, portanto não dava para ser antes, logo após tomar a vacina, ou eu posso fazer isto já, se eu fizer isto já, já fica. E às vezes, e lá está, por isso é que eu costumo dizer que o facto da organização, de planearmos os nossos dias, dá-nos esta liberdade, porque conseguimos facilmente, às vezes, adaptar a vida e algum imprevisto, alguma coisa que surja, àquilo que está. É criar a nossa vida de acordo com os recursos que temos. E parar. É muito, muito, muito importante parar. Não sei se aconteceu contigo, mas na altura do confinamento,
eu senti a pressão no final do ano passado, mesmo a pressão porque eu não, era uma coisa que eu e o Helder fazíamos, por exemplo, de 2 em 2 meses, mais ou menos. Nós passávamos um fim de semana fora, literalmente. Nós tivemos um episódio aqui no podcast que falamos sobre isso, de viajar. Eu preferia Viajar e viajar. passear. Pronto. Se ainda não ouviram esse podcast, vão lá ouvir. Está muito bom. E nós saíamos um fim de semana, íamos passar um fim de semana fora a conhecer uma cidade nova, um sítio novo, ou assim. E eu só percebi ao final de um ano o quanto isso me faz falta, o quanto isso é importante para, lá está, o meu equilíbrio. Aquele fim de semana era tipo recarregar energias para os meses seguintes, que podia ter, lá está, estas semanas de mais trabalho, mas que eu depois sabia que ia existir ali alguma coisa para relaxar. Por isso é que as férias, os momentos de pausa são importantes, pelo menos para mim eu considero que são importantes. Sim, tanto. Eu lembro-me quando eu nessa altura ia de férias e que eu e o Diogo tiramos uns dias para a praia, uns dias só para relaxar, e houve um dia em que fomos à Batalha, fomos ver o Mosteiro da Batalha, que eu nunca lá tinha ido, e eu senti-me como sabe, quando vais para fora e vais conhecer uma coisa que nunca viste, é tão bom, tinha tantas saudades disso, e lá está, é preciso, e para isso eu também acho que não sou workaholic, no sentido de eu estava lá e eu consegui aproveitar 100% do que estava a ver, dos momentos, todos os minutos foram bons, eu não estava preocupada com o que é que tinha que fazer, os números, não, estava só lá. E foi mesmo muito bom, estava com mesmo saudades de turistar. Sim, é mesmo isso, é turistar. E um workaholic é alguém que nem sequer tem estes momentos, ou levado ao extremo, está constantemente a trabalhar de manhã até à noite, às vezes não faz pausas e aquilo é que leva muitas vezes a outros estados. Portanto, mas deixem-me saber aqui o que é que para vocês podem ir ver ao Google a definição de workaholic. E se concordam aqui com o que nós estivemos a dizer e como é que se identificam aqui, mesmo que, como eu, saibam que há pontos que ainda querem melhorar porque a vida também é um bocadinho isto, ok, eu sei para onde quero ir, estou a dar os meus passinho a passinho, com amor e carinho, a gente vai melhorando e vamos chegando lá. Agora, nós vamos dar também um passinho aqui, não é, Ana Rita? Nós vamos dar um passinho aqui no nosso podcast, Não Somos Barbies. Vamos tirar umas férias, está bem, meus amores? Nós voltamos em breve, mas precisamos de fazer também uma pausa para ter mais ideias, para voltar com ainda mais conteúdo bom, para estas conversas serem cada vez mais envolventes e para vocês também poderem participar ainda mais nestas conversas que são mesmo com sumo. Exatamente. Portanto, nós vamos voltar em breve, mas tal como eu e a Sara temos as nossas coisas, não é? As nossas coisas, os nossos trabalhos, que não consideramos trabalhos. Mas a pausa também é importante para refletir, mesmo em projetos que nós amamos, e nós estávamos a falar isso antes de dizer, pronto, vamos de férias. Há projetos que nós temos que parar para refletir e para tomar uma direção que esteja mais alinhado connosco. E para também melhorar, nós fazemos isso com os nossos programas, portanto também fazia sentido fazemos aqui, mas queremos vos descansar porque nós gostamos demasiado de falar uma com a outra e, portanto, não se preocupem, o podcast volta, está bem? Exatamente, o podcast volta, não vamos dar uma data já, porque queremos relaxar, gente. Queremos relaxar, eu e a Sara falamos muito, eu sei, aliás, nós antes de começar ainda tínhamos ideias para outro podcast, mas vai ficar para outra temporada. Vai ficar para a terceira temporada, portanto não percam o próximo episódio porque nós também não, e nós vemos-nos muito em breve, não é, Ana Rita? Exatamente, e se gostaste deste podcast, deixa aqui o teu like, deixa aqui o teu comentário, diz-nos quando é que tu vais de férias e como é que este podcast te tem ajudado. E nós voltamos brevemente.
Tchau! Tchau!